E o Sam também trouxe mais detalhes sobre essa questão aí da Lei Magnitsky, de tudo que vai ser tratado. Eu queria ficar nesse assunto da justiça, da Suprema Corte brasileira, que ficou bastante em evidência. O governo dos Estados Unidos, não só Trump, não só Marco Rubio, não só Scott Bessent, muita gente ali falou sobre, deu diversas falas sobre integrantes da Suprema Corte brasileira, e não só sobre esse assunto, mas também tem a questão das Big Techs, por exemplo, que é desses outros assuntos bastante sensíveis, né, professor? E de fato o que acontece é que o Brasil ele tem se desenvolvido muito institucionalmente falando, o que nos permite hoje afirmar que nós somos um Estado muito forte, né? E o que acontece é que quando você, como Estados Unidos, nos colocando no lugar dos Estados Unidos, nós precisamos ter algum mecanismo de interferência em alguns estados fortes não são o melhor recurso. Então, quando a gente percebe todos esses pontos de tentativas de interferência norte-americana direto dentro do Brasil, como a questão dos ministros, como o enquadramento também do crime organizado como um grupo terrorista estrangeiro, a gente percebe os Estados Unidos tentando abrir espaço para intervenções. E essas intervenções elas são realizadas dentro de um contexto que a gente chama de securitização, é quando você consegue legitimar ações que num cenário normal não seriam legítimas. Trocando miúdos e resumindo, o que os Estados Unidos está tentando fazer? Criar algumas bases burocráticas, normativas e institucionais dentro dos Estados Unidos para possíveis intervenções no Brasil, dentro de uma legitimidade de um apoio norte-americano, da população norte-americana. Então, por exemplo, se ele conseguir enquadrar os nossos grupos organizados dentro de uma ideia de grupos terroristas estrangeiros, ele pode tomar algumas decisões sem aprovação direta do Capitólio e da Justiça norte-americana e a aprovação do povo americano em relação a ações dentro do Brasil. Então ele tem buscado abertura em relação ao crime organizado, em relação ao PIX, em relação aos ministros. Então a gente vê realmente que são tentativas de abertura dentro de um Estado forte que o Brasil se tornou nas últimas décadas. A gente viu um processo, ou um fim disso, dessa coisa toda do terrorismo, com a Venezuela no começo do ano, com a retirada, a captura, o sequestro, tem diversas palavras talvez que possam ser utilizadas, de Nicolás Maduro. Foi levado aos Estados Unidos, vai ser julgado lá por todos os crimes, inclusive quem participa dessa operação é o DEA, né, que é esse Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. E nessa ocasião, professor, o Capitólio depois vem para discutir isso, né? Que eu acho que é um pouco do que você levantou aí, né? Exatamente. Quando você consegue, no caso da Venezuela, você securitizou o problema da Venezuela, né? Principal fonte de entrada de narcotráfico, de envio, de fornecimento de narcotráfico aos Estados Unidos. Quando você securitiza o tema, você consegue tomar ações sem necessariamente passar por uma autorização prévia, uma legitimação. Perfeito. E basicamente o que os Estados Unidos tentam fazer com o Brasil é tentar criar essas brechas para esse tipo de postura também. Perfeito. E antes de chamar mais um elemento para essa conversa, pegando esse finalzinho da sua resposta, isso também tem a ver com o presidente Donald Trump sendo esse presidente que quer retomar uma hegemonia, ou quer mostrar, pelo menos para principalmente China e Rússia, que calma lá, vocês estão crescendo aí, a gente deixou vocês crescerem muito rapidamente, mas a gente também segue no jogo? Sim, é bem isso, Natália. Não é a primeira vez, vale colocar, né, que a gente visualiza os Estados Unidos tendo essa hegemonia ameaçada, né, tendo a sua transição de poder, ou tentando haver por parte de outras nações uma transição de poder. O Obama, a gente viu isso muito ali em 2008 também, mas a postura, logicamente, são presidentes diferentes, né? O Obama, ele estendeu a hegemonia norte-americana buscando multilateralismo. O que os Estados Unidos têm feito é o contrário. Se você for olhar até a forma que ele realizou o tarifaço, você percebe que ele tenta tirar o multilateralismo e tentar um caminho de bilateralismo, que é uma estratégia que eles utilizaram na Ásia no início da década de 90. Já que eu não tenho voz dentro do multilateralismo para manter minha hegemonia, vamos criar um empecilho para que as negociações sejam bilaterais e eu tenha uma cartada maior de negociação. Então, sim, é uma tentativa, uma busca de puxar. E alguns analistas, inclusive, têm falado sobre isso, que se a gente olhar esse espectro das ações do Trump de uma forma conjunta, né,
prisão do Maduro, tarifaço, inserção no Oriente Médio, a gente percebe, e podemos concluir, lógico, sem uma certeza formal, já que não houve um pronunciamento acerca disso, nós podemos perceber que é justamente os Estados Unidos buscando as suas fontes de poder e de política hegemônica, tentando trazer de volta, né, a mão da política global e constranger justamente a China e a Rússia de uma forma indireta, já que hoje ele não pode fazer isso diretamente. Perfeito. A gente vai continuar